Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa afinada das segundas-feiras. Meu nome é Paulo Paraguaçu, sou professor da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo. Juntamente comigo nessa conversa afinada eu tenho a participação, às vezes, de alguns dos curuminhas, que são alunos do curso de extensão da Faculdade de Música, onde eu leciono desde a musicalização infantil até o curso superior. E o curumim são meninos e meninas da comunidade em geral, de 10 a 15 anos. São também alunos do curso de formação musical da Faculdade de Música, qual estou dando aula desde 2002, certo? Então, às segundas-feiras, nós temos essa conversa afinada, juntamente com alguns deles, quando eles podem participar, porque eles também estão em aulas online nesse horário, algum deles, certo? E então, para essa conversa afinada de hoje, eu tenho o privilégio e a honra de receber a nossa querida Silmara e o nosso querido Reinaldo Puebla, certo? Eu vou passar a palavra para a Silmara e depois para o Reinaldo. Vou pedir para eles falarem um pouco da trajetória deles e um pouco deles para nós, que eu posso esquecer alguma coisa, então, às vezes, assim, é um pouquinho meio incômodo falarmos de nós mesmos, né? Mas para eu não correr o risco de esquecer alguma coisa, eu vou pedir para que eles se apresentem e falem um pouquinho da trajetória de trabalho nessa faixa etária, que a nossa conversa hoje é o trabalho cênico no coro infanto-juvenil. Sejam bem-vindos todas e todos aqui, e muito obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite, Silmara Puebla. Obrigada, Paulo. Obrigada de estar aqui. Boa tarde a todos e todas também. Puebla, é uma maior honra de estar aqui do teu lado. Hoje a gente já conversou bastante, mas assim, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu já sou regente de crianças e pré-adolescentes há 35 anos. Então eu comecei lá atrás em 85, né? Quando eu ganhei de presente um coral infantil da minha professora de piano, quando eu fui me formar em piano. E ela me deu o coral do Pio X de presente. Daí eu comecei a trabalhar com as crianças, não entendia nada de regência, nada, 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 nada. E eu era encantada por criança e comecei a ir atrás. A partir daí, desse presente, né? A gente fala um presente de grego, porque eu era uma adolescente, eu não tinha nem entrado na faculdade, não tinha feito nada de curso, ela simplesmente deu um coral de crianças para mim. Terça, quarta e quinta, mas hoje essa Fantasma. E daí eu comecei a ir atrás de me especializar, fazer cursos, e comecei a me interessar na área das crianças. Antes de entrar para a faculdade de licenciatura, eu fui para a França e fiz um curso de pedagogia musical infantil e fui me aperfeiçoando. Daí conheci Marisa Fonterrada, conheci a Arce e fui aumentando, né, todo o meu interesse. Em 1997, encontrei o Reinaldo Puebla num curso da Allegro, em São Paulo. E foi aí que eu falo que sempre eu tenho dois divisores de água na minha vida. O Reinaldo Puebla, em 1997, e o maestro Henry Leck, em 2000, quando eu tive o primeiro contato com ele. E o Puebla, nós começamos a nossa parceria em 1998, quando eu tenho uma filha que se chama Júlia, tem 31 anos de idade, e ela tinha um problema sério de dispersão no coro. Então, ela olhava para todos os lados, menos para mim, muito desatenta. E quando eu fiz a oficina do Puebla, despertou em mim, assim, é isso que eu quero na minha vida, é isso que eu quero para as minhas crianças, para o meu coral. E eu fui falar com o Puebla. Daí o Puebla falou assim, mas eu nunca trabalhei. Eu falei assim, mas vai ter a primeira vez na vida. Então, foi em 1998 que foi a primeira vez que o Puebla veio trabalhar comigo, e aqui em Jundiaí, no Pio X e em seguida no Divino. E desde aí a nossa parceria está eterna, há 22 anos. E assim, sou
a minha vida mudou totalmente depois que eu tive, assim, o privilégio de trabalhar com o Puebla. Trabalho, então, há 35 anos e depois que a cena entrou na minha vida, realmente tudo mudou. Tudo, a parte de eu enxergar o que é um coral, o que é um trabalho com criança, e é o trabalho realmente pedagógico, né? Não é a cena pela cena, é todo o antes que a gente faz de ir para o palco. Isso que me encanta muito. Então é isso, essa é a minha trajetória. Puebla, você. Uau! Você já falou tudo. Bom, você já pelo sotaque devem perceber que levo um bom tempo aqui, mas não aprendi corretamente essa língua. Bom, eu cheguei aqui por obrigação e fiquei por opção no Brasil, não, nos anos 80. E, na verdade, eu venho do teatro, eu não sou um musicista, nem nada que se pareça. E, de alguma maneira, eu entrei no mundo coral através da mão do maestro Samuel Kerr e de Lúcia Passos, de Rio Grande do Sul, que são, para mim, são duas eminências, não? E marcaram um pouco minha vida. Porque eles me convidaram para um encontro nacional de regência de coros em Vitória, Espírito Santo, olha, Paulo, não? E não consegui mais sair do mundo coral, não? Porque começava a chover convite para diferentes lugares do país e eu me encantei com isso. Eu sempre dirigi grupos grandes na Argentina, eu tinha grupos, um elenco sempre de mais de 20 cantores, de atores, cantores, não? Tinha 6 músicos no meu elenco, enfim. Sempre lidei muito com turmas grandes. Quando nós juntávamos 2 elencos de teatro e fazíamos um espetáculo junto, como Fuente Ovejuna, grandes espetáculos. Mas isso, como a gente fazia um teatro que era bastante contestatário, não? Eu gosto muito disso. E quem me conhece sabe que sempre tem que ter um conteúdo no seu espetáculo. E, bom, isso me levou a conhecer a prisão e conhecer o exílio, não? E eu vim para o Brasil por um tempo e aqui estou. É um tempo longo, não? Maravilhoso, não? Porque de repente eu me encantei com o colorido, com o espetáculo, com o Brasil, tudo. E tive a sorte de conhecer as pessoas do mundo coral, não? Pelos quais me encantei e fiquei aqui, não? E, felizmente estou muito feliz com as parcerias. E Silmara é uma das grandes parcerias que eu tenho, não? Para mim, eu coloquei todos os meus exercícios num livro chamado Canto em Cena, não? Que é um jogo de palavras aí, não? O canto em cena, porque o canto está em cena, não? Eu sempre digo que todos os coros são cênicos, não tem nenhum coro que não seja cênico, porque todos vão para o palco, todos se apresentam, todos entram em cena e ficam em cena. Às vezes tem uma coreografia, às vezes tem uma encenação, não? Mas todos permanecem em cena, então o olho do público vai descobrir, não? A expressão daquele coro, vai descobrir se ele se comunica, a alegria, a tristeza, amor, ódio, o que tenha aquela música, não? Então, aquilo todo precisa de uma prontidão, de uma preparação. E quando falamos de coro infantil, é muito mais forte, digamos. Eu sempre digo, não? Repetindo até as palavras do grande mestre russo, Konstantin Stanislavski, fazer trabalho com crianças é igual que para adultos, só que é mais difícil, porque tem o compromisso da educação, não? A gente tem que educar os sentidos, tem que ter educação estética, educação de poesias, de poemas, de canções, de história, de geografia, tudo que envolve o mundo de nossa arte. Então, o trabalho com Silmar é um trabalho que sempre teve essa pesquisa, teve esse trabalho que envolve a encenação, não? E que eu aprendi muito, não? Digamos, eu cheguei no canto coral através do teatro na educação, não? Eu trabalhava com o sindicato dos professores, não? Um projeto chamado Teatro como Instrumento de Educação, e isso me levou a trabalhar com o canto coral, porque eu não queria formar atores na sala de aula, eu queria que todos tivessem contato com a expressão, não? Expressão oral e expressão corporal. Expressão fina, não? Que são os dedos, não? E a expressão grande, não? Que são todos os membros.
Então, era dessa maneira que trabalhávamos. E teve a coincidência que na Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas estava presidente do Movimento Coral, que era uma secretaria da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e eles organizavam encontro para jovens maestros na UERJ de Lindóia, não, para trabalhar com o corpo no coral, não? Como funciona isto da expressão corporal no coro. Eu fui lá e justamente eu falei para o maestro Samuel que posso mexer nessa música? E aí não parei mais, né? Então foi aquilo que me levou a trabalhar com os coros e aqui estamos, feliz da vida, fazendo coisas com grupos grandes, com grandes elencos. É isso. Legal. Eu tive o privilégio de participar de 8 Gran Finales, né? A Lília acabou de entrar aí, a diretora-geral do Gran Finale. Seja bem-vinda, Lília. E aí eu pude perceber também como que até o próprio som do coro muda. Engraçado, né? Sim, claro sim. que a concepção gestual, o nosso gesto diante de um coro, a concepção gestual muda. E cada regente também, ao estar diante de um grupo, o som é diferente. Pode ser a mesma peça, mas o som vai modificar alguma coisa. E eu sei que vocês dois têm alguma fundamentação para essa questão do trabalho cênico. Claro que quando a gente sabe que o coro se expressa melhor, para quem assiste, a gente parece que a gente se emociona mais ainda, porque gestos, expressões, são linguagens que quem está assistindo, né, gosta de ver, gosta de sentir, porque parece que é uma questão de... Parece que ajuda a chegar mais rápida a mensagem, né? E muda mesmo, muda total. E eu sei também que há algum tempo atrás, alguns regentes e maestros eram resistentes a essa movimentação cênica, né? Como até hoje pode existir alguma ainda que tem essa resistência, né? Porque acho que não experimentou ainda. Mas eu sei que nessa faixa etária infantil, eu vejo que é necessário, até porque a gente percebe que até alguns musicólogos que nós estudamos, como Dalcroze, né? E outros, têm essa questão do corpo como ferramenta principal para essas aulas de música. E eu queria começar fazendo uma pergunta. A Silmara preparou, pessoal, com o Puebla, uns PowerPoints e uns vídeos para a gente muito legais. Daqui a pouco ela vai mostrar. Só quero fazer uma pergunta agora no início. Essa parceria que você tem com o Puebla há 22 anos, foi já a primeira experiência cênica, né? Sim, sim. E eu sei que você, para ter essa questão da parceria... Alguém está compartilhando a tela, né? Tá, alguém. Estamos perdidos. Luiz Guilherme. Então, assim, eu gostaria só que você falasse para a gente, você já falou já no início aí, mas qual foi a faixa etária que você iniciou esse trabalho cênico? Bom, em 1997, quando eu conheci o Puebla, eu tinha o coral do Divino e do Pio X, da faixa etária. Do Divino eu tinha da faixa etária de 5 a 10 anos. E do Divino de 7 a 10, 12 anos de idade. O máximo eram 12 anos de idade. Por que tu respondeu assim para mim? Então, era uma faixa etária muito pequenininha, Paulo. E quando eu conheci o Puebla em 1997, que eu estou falando lá no Alegro, foi o que me chamou a atenção, porque o Puebla, os exercícios dele que ele fazia de coordenação motora, era o que eu estava precisando no coral na época, porque eu tinha crianças de 5, porque na faixa 5 anos de idade não acompanha a criança de 8, né? Eles estão numa outra fase de coordenação motora. Mas daí, e eu tinha o negócio da Júlia, que a Júlia era muito desatenta, a minha filha tem um problema sério da visão de um olho que ela perdeu,
E eu falei, Puebla, eu tenho a minha filha, assim, e ele me ensinou a fazer vários exercícios. Silmara, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, não, eu não, você tem que vir fazer no meu coro. E foi aí, ele veio dar uma oficina no coral. Quando, eu vou mostrar depois na foto, o coro antes do Puebla e o coro uma aula depois do Puebla. Então, despertou nas crianças uma motivação, né? O corpo aflorou a parte corporal, né? Porque às vezes a gente até tolhe os alunos, eu tolhia, né? Os meus alunos nessa parte corporal. E para mim, assim, foi um ganho tremendo. E que você falou na afinação, né? Você com o teu diretor cênico é uma parceria total. Uhum. Então, você tem que confiar no teu diretor cênico, você tem que conversar muito. Então, a cena é aliada totalmente ao canto. E, por exemplo, eu estou fazendo uma música, o Puebla vem e coloca a parte cênica, meus alunos, eles decoram a música assim, ó. Se eu tenho um problema deles estarem decorando, tá com um problema de decorar a música, o Puebla entra com uma cena, na aula seguinte já está metade do processo resolvido, né? Então, o ganho foi enorme, Paulo, foi enorme em todos os sentidos. Crianças que tinham problema de coordenação motora, afinação, né? E é um trabalho, não adianta também o Puebla vir, ele monta a coreografia numa aula, depois de um mês ele tá certo dele voltar. E eu coloco a coreografia na gaveta e ele só vou tirar da gaveta quando o Puebla volta. As crianças perdem o processo. Então, por isso que eu falo que nós, regentes, nós temos que ter a parceria com o nosso diretor cênico, né? Então, eu achei algumas maneiras de alimentar essa coreografia. Então, alguns movimentos que o Puebla ensinava, eu colocava no meu aquecimento vocal, no meu aquecimento corporal, e isso dava mais subsídios para os meus alunos irem incorporando a parte cênica. O Puebla, Sim. essa faixa etária infantil, a Silmara já disse aí para gente os benefícios desse trabalho cênico. É claro que um dos objetivos é da expressão, né? Da peça que vai ser cantada, da música cantada com as crianças e também o prazer das crianças estarem ali realizando aquela música, né? O divertir, né? Até adulto também, a gente precisa estar num grupo que a gente possa aprender, mas que a gente possa também se divertir, né? A gente sabe que tem alguns objetivos que você tem, claro que é de montar a cena com texto, que é trabalhado com as crianças, mas assim, quais são os seus objetivos principais como diretor cênico quando você vai para uma faixa etária que é essa que é de hoje que a gente está conversando, né? Infanto juvenil. Digamos, tem uma coisa assim que me ajuda bastante, digamos, essas coisas eu fui descobrindo, não? A gente faz muitos desastres na vida antes de começar a acertar, não? E justamente o que me ajudou muito foi o trabalho em equipe, com a equipe de educação artística da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, onde analisávamos cada faixa etária, não? Que tipo de expressões poderia ter, não? Então, quando eu chego no mundo coral, não, eu já tenho toda uma bagagem, não? Convidar pessoas, digamos, convidar atores, diretores, coreógrafos para trabalhar com canto coral é muito difícil, não? Porque muitas vezes são excelentes coreógrafos, mas não são educadores. O primeiro que tem que ter é o trabalho de educador na frente, não? E o ser humano aprende sempre tem o elemento lúdico, está presente em todos nós. Todos temos a habilidade de brincar, de nos emocionarmos, de expressar com o corpo, de ser outro. E isso é a essência do teatro, não? Criar situações e personagens, não? Quando eu brinco de ser outro, não? Eu estou fazendo teatro. Então, meu principal objetivo é que ele tenha a confiança suficiente para se jogar, para brincar com os personagens, não? Ser expressivo. E isso vale para qualquer faixa etária. Vale para a criança pequena que tem um mundo para ser descoberto, mas ainda não tem uma coordenação motora.
a psicomotricidade dele é limitada, não? Então, os jogos todos vão ter que ter elementos de coordenação, saber o que está na frente, acima, embaixo, do lado. Então, eu crio uma série de jogos para brincar justamente com a coordenação motora. A partir desse momento, a partir de que ele confia que é capaz de fazer, é muito mais fácil, digamos, colocar ações lúdicas dentro daquela música. Fazer uma encenação daquela música. Então, o primeiro é o prazer de brincar com o corpo, com a voz, com as emoções. Eu sempre digo, até para coral adulto, para corales muito adultos, não? Coral, digamos, que eles têm que sentir prazer em fazer aquilo, não? O canto coral, em uma ocasião, o maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca fez uma frase que me ficou muito gravada para mim, que era uma época que estava entrando no mundo coral. E ele falava, o coral é talvez uma das últimas oportunidades para um adulto conhecer mais de si próprio. Que o melhor conhecimento que você pode ter na vida é conhecer suas limitações e suas possibilidades de comunicação. Não estou falando de atuar, estou falando de comunicação, não? E a palavra é comunicação. A prova está que a coisa mais difícil para as crianças é justamente levantar a mão e falar, eu, Senhor, eu faço, eu quero. Não? É muito difícil porque tem que ter voz. Então, por isso que eu utilizo uma série de exercícios, antes de usar a palavra, eu uso o gromlo, não? Que não é palavra, é um grunhido. Blá, blé, bli, blá, blu. Então, essas brincadeiras, não? Criam a confiança de que é capaz de se comunicar ludicamente, se comunicar com a voz. Quando você coloca a palavra, não? Aí já é muito mais fácil. Não? Porque ele já sabe que ele é capaz de se comunicar. Então, essa autoconfiança vai ajudar muito para todo o processo de encenação. A gente, com o coral infantil, não quer formar atores, quer formar pessoas que gostem de se expressar coletivamente. E o canto coletivo tem também essa vantagem, não? Ele não está sozinho, ele pensa que está atuando em grupo, mas a criação é um ato individual. Embora estejamos em grupo no coral, cada um cria sozinho, não? É a soma dessas criações que produz o canto coletivo. Mas se cada um deles é expressivo, o coro todo é muito expressivo, não? Então, ninguém pode se esconder num coral. Por quê? Porque o olho do público olha cada pessoa, não? E quando o coro é expressivo, é um coro maravilhoso. Verdade. Quando tem pessoas, digamos, eu uso muito uma brincadeira que é a tampinha de Coca-Cola. Então digo, pode ter um coro maravilhoso, mas se tem uma pessoa que se destaca negativamente, aquela pessoa vai chamar a atenção, vira solista, não? Se temos as pessoas quietas aqui cantando aleluia e tem alguém aleluia, não? Aquela pessoa destrói a harmonia do conjunto, não? Aquela é a tampinha de Coca-Cola no quadro de Leonardo da Vinci, não? Aquele elemento destrói todo o quadro, não? Então, bom, eu acho que fui embora de tua pergunta, Paulo. Não? Ótimo, ótimo. Eu vou passar para a Silmara agora, ela vai apresentar algumas PowerPoint, alguns vídeos, e depois a gente volta com algumas perguntas dos convidados, tá bom? Por favor. Espera aí. Vamos lá. Bom, olha lá, que eu estava falando, esse é antes do Puebla. Esse daí é o coral infantil Pio X. Ó, aqui a faixa, essas crianças aqui tinham 5 anos de idade, de 5, aqui o mais velho na época tinha 11 anos de idade, era um coro muito, muito pequenininho, né? E crianças que tinham, assim, uma vontade, olha, você vê, mãozinha para trás, mas eu via que eles queriam se expressar e às vezes eu tolhia isso daí deles, né? Daí conheci Puebla, olha a aula que veio, daí veio o Puebla para chacoalhar o coqueiro. Então, depois dessa aula,
não tinha mais como segurar. As crianças, dessa parte, eles pediam, eles queriam essa expressividade. E nós fomos convidados para fazer uma apresentação no Memorial da América Latina, com o César Serassoma. E daí o Puebla veio em algumas aulas fazer essa preparação corporal antes, né? Você vê, olha, toda a aula, ó, essa menininha Júlia aqui tinha 5 anos na época. E os pequenos vêm dos maiores, é uma âncora, né? Eles vão atrás, eles vão na imitação. Ó, essa é a minha filha. Eu chamava ela de borboleta, porque ela olhava para todo mundo, menos para a professora e não fazia nada no coro. Depois que ela começou a trabalhar com o Puebla, desaflorou. Esse menininho aqui é o novo regente do Coral Pio X hoje. Ele ficou no meu lugar, o Tiago. Aqui foi uma oficina que o Puebla juntou os 2 coros, né, Puebla? Lá no Divino Salvador. Então, ele fez uma oficina, nós ficamos o final de semana inteiro, sábado e domingo. Então, ele deu todas essas partes das brincadeiras cênicas que ele faz, e no final nós fizemos todo um trabalho com os 2 coros juntos, e no final teve as crianças, uma pintou a outra. Foi a experimentação, né, Puebla? Você quer falar um pouquinho dessa parte aí? De experimentação? Tá com o microfone fechado. Na verdade, se não fosse por essas fotos, eu nunca lembraria destas coisas, não? Então, eu acho que foi muito divertido, foi muito legal, ótimo, não? E inclusive porque muitas pessoas de aí hoje estão no mundo da arte, e isso é o mais importante, não? Quer dizer que a gente passou alguma verdade para eles, não? Foi fantástico. Não? Voltando aqui, ó, daqui tem várias pessoas que estão na música, que aqui está no cantinho. Aqui é a Juliana Meleiro, que na época ela ficou... Ah, que legal. A Ju Meleiro aqui, ela ficou comigo durante 10 anos no coro, né? Então, ela entrou com 7 anos de idade, essa irmãzinha dela, a outra irmã dela. Então, nós tivemos uma relação muito forte com esse coral. Ele participou vários anos também do Gran Finale, cantou com Harry Leck na época, o Coral do Divino chegou a cantar com o Indianapolis Children's Choir lá no Mackenzie, em 1999, e aqui foi um processo que, como o Puebla começou com eles desde criança, desde pequenininhos, o coro foi crescendo, ele foi pegando uma independência que era nítido. O Puebla, ele apresentava a parte cênica, eles absorviam de uma maneira tão intensa, né, Puebla, que o Puebla podia cada vez, como que eu posso falar, Puebla? Ousar mais, né? Sim. Ousar mais na parte cênica. É que existe todo um processo, não? Existe um processo de, digamos, a gente nunca pode ir além do que o coro é capaz de fazer. Então, sempre eu vou medindo isso. Seguramente cada maestro, cada professor ou cada diretor cênico vai ter um processo próprio. Por isso que eu acho tão importante colocar num papel o processo de cada um, porque é justamente esse processo é que nos permite ir cada vez arriscando, ousando, buscando novos adereços, utensílios, coreografia, que elementos podem ajudar na parte cênica. A parte cênica não é só coreografia, é também o figurino, o cenário, adereços, enfim, tudo que forma parte do mundo do espetáculo. Então, eles vão ter conhecimento de artes plásticas, de fotografia, de cinema, de literatura. A gente vai comentar muito essas coisas cada vez que montamos um trabalho. E o legal da parceria com Silmara é que Silmara, digamos, isto é uma época que eu praticamente trabalhei muito em Jundiaí. Não? Eu estava conhecia todos os grupos de Jundiaí dessa época, não? E tínhamos uma relação muito próxima com o coral, então permitia ir crescendo junto com eles, não? Então
eles não só cresceram em idade, sino cresceram em expressão, em comunicação, e Tudo. eles gostaram daquela movimentação, não? Porque, logicamente, o contato, no começo, eles não sabem para que fazíamos tudo aquilo, mas quando eles começam a apresentar e veem a reação do público com eles, poxa, aí aparece o ego do artista, não? Estou apresentando meu trabalho. Então, E o público está aquele gostando. exercício, navegante, e também você vai criando o gosto do público por um espetáculo coral que lhe oferece uma coisa a mais, não só o canto, sino também o movimento, não? E isso, logicamente, são patamares do mundo do espetáculo que com coral adulto ou com coral profissional você consegue coisas maravilhosas, com poucos movimentos você consegue efeitos fantásticos em termos de comunicação e expressão. E, por exemplo, aqui foi a primeira vez que nós fizemos uma apresentação, né, que o Puebla tinha montado, e é o que o Puebla falou. Essa foi a primeira música do espetáculo. Quando acabou a música, que foi a Palhaçada da Thelma Chan, uma música super, super simples, eles não cantavam em vozes ainda, cantavam só em uníssono, não tinha abertura de vozes, eles abriram a apresentação, né? Então, só de ver a reação do público, na segunda música, parece que eles queriam dar mais deles. Daí entrou o coral da Unifesp para cantar, que o Puebla era o coreógrafo. Quando eles viram os adultos fazendo cena, sabe, o olhinho das crianças brilhavam. Então, nós, como educadores, a gente tem que pegar esse gancho para trabalhar cada vez mais, mostrar para as crianças, mostrar grupos cênicos. Então, deixar que desperte mesmo a vontade deles se expressarem, né? Porque tem as crianças que têm a expressividade inata, e tem a criança tímida, mas que também é muito expressiva. A gente tem que dar asas para a liberdade, né, Puebla? Então, eu vou mostrar. A gravação está muito ruim, porque é de 1999 essa gravação. Então, está bem ruinzinha. Mas... Voltou. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. torcida continua, entendeu? O gesto continua, nunca volta a zero. Fica muito ruim isso. Tá? Segura a motivação. A torcida continua. E aqui foi a primeira apresentação no Teatro Politeama com eles. Era uma música, When You Believe, totalmente, não dava para o Puebla fazer grandes, né, Puebla, movimentações. No final ele fez uma movimentação e colocou um braço. Só esse fato de colocar algo cênico já transformou a música. E transformou também o jeito das crianças encararem quando eles cantavam uma música mais erudita do cunho erudito. Porque cantar erudito não precisa cantar parado sem nenhuma expressão, né? Não precisa chacoalhar, que nem o Puebla falou do aleluia, né, Puebla? Mas tem toda a parte da expressividade. E esse foi um dia que a gente estava na coxia, era a estreia desse uniforme, e o Puebla estava na coxia com a gente, ele falou assim, gente, por que vocês não entram descalço em cena?
Isso, com certeza ele não vai lembrar. Todo mundo tirou o sapato e entrou descalço. Esse fato deles também terem o contato com o chão naquele momento mudou o jeito deles encararem o palco, Paulo. Foi algo muito significativo na vida deles. Muito significativo. Isso daí foi em 2001, quando a gente fazia parte dos concertos Astra Finamax. Esse daí é de qual faixa etária? É o mesmo coral. A menininha já tinha crescido, aqui a Júlia, pequenininha, os maiores de 10 já estavam com 12, 13. Ah, tá. O Pio X, ele se tornou coral infantil, infanto-juvenil e juvenil, porque as crianças foram crescendo e foi mudando a categoria do coral. Aqui já era infanto-juvenil. Aqui a mesma, a Juliana aqui, minha filha aqui, o Bruno, que na época aqui já tinha 12 anos de idade, começou pequenininho comigo. Então, os pequenininhos já tinham crescido. A Juliana aqui devia de ter uns 11, a minha filha tinha... A Juliana 12 e minha filha 13 aqui. O Bruno também, 12 anos. Então, esse já era infanto-juvenil. Aqui já foi o espetáculo que o Puebla fez, Canto e Encanto no Picadeiro. O mesmo pessoal. Então, a expressividade deles foi aumentando. Por isso que eu quis mostrar do Pio X, que foi um coro que chegou ao coro juvenil, com o Puebla trabalhando com eles. Aqui. Aqui a Natasha, aqui tudo. Juliana também. A Juliana já está com 15 anos aqui. A expressividade vai mudando. Que também num outro concerto Astra. E aqui foi os 10 anos que a gente comemorou nós fizemos todas as músicas que eles fizeram de criança na versão infanto-juvenil. Ah, que legal. E aqui é já o trabalho que o Puebla... Não sei, Puebla, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou muito emocionado, estou vendo minha história. Olha, a gente já está emocionado, ainda mais você fez parte. E aqui é o coral da Krupp, né? Que o Puebla também começou comigo. Eu comecei o coro em 2002, eu tenho esse coro até hoje. Esse ano a empresa ainda tá parada, na pandemia ela não quis que a gente retomasse. Ela é patrocinada pela ThyssenKrupp, mas nós fizemos muitas coisas com eles. É um coro que também no começo tinham crianças de 7 a 12 anos de idade. E foi crescendo. Hoje é um coro infanto-juvenil, porque os pequenininhos não saíam. Tem uma coisa assim, Silmara, que é interessante. Você sempre colocou crianças de diferentes faixas etárias, não? Tinha crianças de 7 anos, 6 anos, de 8 e de 12, não? São três expressões muito diferentes, não? E é interessante ver, muitos educadores diriam que não é legal misturar essa diferente faixa etária. Mas eu achei muito interessante, porque as crianças menores, escutando cantar os maiores, não? Eles se esforçam pra caramba para aprender a coreografia, para aprender a expressão, para aprender a música, para cantar. Então, eles crescem rapidamente, não? Quando chega o dia da apresentação, você não percebe essa diferença, não? E esse mesmo detalhe é interessante em coral adulto, quando tem pessoas maiores de 50 anos, não vou falar de 60 anos, 70 anos, e tem pessoas de 22, 25 anos. Às vezes as pessoas pensam que mandariam os mais adultos para um coral de terceira idade, e isso é uma maldade.
não? Porque é legal que eles fiquem em contato com pessoas mais jovens, não? Às vezes eu até uso uma brincadeira, não? Que a gente é meio Drácula, não? A gente se alimenta desse sangue jovem, não? Porque ver a eles em movimento, ver a eles com toda aquela dinâmica, com tudo aquilo, poxa, é uma coisa que a gente se esforça muito, não? Para passar para eles um conteúdo legal, não? Porque sabe que eles ainda têm muitas utopias, não? Não? É que o adulto a vezes fica um pouco rancinza, fica um pouco negativo com relação ao futuro, não? Então, com a criança e com jovens, não se pode ser negativo. Tem que ser positivo, ver como marcar uma utopia para eles, marcar um caminho para eles, não? Então, por isso que exige da gente, não? Um grande sentido do humor para fazer o trabalho com eles, não? Eu sou muito feliz fazendo esse trabalho com crianças e adultos. E esse coro, o da ThyssenKrupp, o ano passado eu tinha crianças de 7 e eu tinha jovens que eram minhas crianças que cresceram e não quiseram ir para o coro adulto, de 18 anos. E tem uma menina, que é a Tami, que ela estava comigo até o ano passado, né? Porque agora ela estava com 24 e estava comigo ainda. Ela falava, Silmara, eu não vou sair do coral, eu não vou sair. O Puebla acompanhou ela. Dos 8, né, Puebla? Você acompanhou a Tami, não saía. Então, ela falava assim, não, eu vou ficar aqui, até você me mandar embora, até você me mandar embora. Quem que vai mandar embora um aluno maravilhoso? Estão falando aqui que Tami está com quase 50 anos. É o Leandro que deve estar falando, né? Ele eu mesmo. sou madrinha dela de casamento. É uma menina que ela levou a música para a escola dela. É uma menina que, dentro de sala de aula, ela leva a música. Então, tudo o que aconteceu? Tudo que ela aprendeu em todos esses anos, junto comigo, junto com o Puebla. E é um coro que dá muito certo, com faixa etária totalmente diferente. E aqui é um pedacinho do trabalho. Finge tão completamente. Finge tão completamente. Que chega a fingir que é dor. Que chega a fingir que é dor. A dor que deveria ser. A dor que deveria ser. Vocês entenderam agora o que é um poeta? Sim. Vocês são... E o Puebla sempre leva esse exercício que eu amo de paixão, que é o exercício dos pratos. Cada vez que ele trabalha esse exercício, o coro muda, 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 muda. Mais para frente vai ter um trabalho dele com os pequenininhos. Como que é esse trabalho do prato? Fala para gente. Você vai ver. Você vai ver, peraí. Os pratos, digamos, como todas as coisas que a gente faz, a gente sistematiza o conhecimento que a gente aprende na vida, não? Tanto na dança, no teatro, no cinema, no circo, enfim. E os pratos é um exercício da ilha de Bali. Na ilha de Bali, quase todas as expressões são feitas com as mãos, não? Eles criam todos os mitos, os pássaros, todas as coisas são feitas com as mãos, não? Mas as crianças, para aprender essa coordenação, não? De usar todo o espaço, não? Na frente, no meio, atrás, usa o centro do peito como ponto de referência e daí são linhas que atravessam o espaço em todas as direções, usando os pratos, não? E tem uma coisa de equilíbrio também das mãos, não? Então, é muito bonito como eles depois vão utilizar as mãos sem os pratos, porque justamente o exercício dos pratos é um exercício que se completa depois sem os pratos. Sim. Imaginando que eu tenho os pratos nas mãos, eu consigo de repente, eles estão dançando sem eu ter falado que aquilo era um exercício de dança. Não? Essa é a armadilha, não? Da expressão. Se você diz, vamos fazer um exercício de dança, ninguém vai ter tanta confiança de participar. Verdade. É um exercício de equilíbrio, não? De não deixar cair os pratos. Essa é a ideia. Ótimo, muito bom. E aqui é nós fizemos um espetáculo inteiro do César Elbert, o Brasil dos Brasis. E essa música que eu vou apresentar, o Puebla sugeriu que eu fizesse com bambu. Como eu moro em sítio,
Daí ela, Silmara, pega uns bambus na tua casa. Essa música foi feita no Gran Finale, a Amazônia, eu acho que em 2008. Eu fiz ela aqui. 2008. E o Puebla fez uma leitura que ficou muito bacana. Espera aí, deixa eu colocar. Opa! A tela fica preta, é difícil. Vamos só, um pedacinho, porque senão não vai dar tempo. Que saudade dessa música, cantar com Curumim. E o Puebla fez essa leitura que ficou maravilhosa. Daí a gente vai entrar numa fase onde eu montei um projeto aqui em Jundiaí, que foi muito bacana. É o Coral Cênico Infantil Dons e Tons. Nós tivemos 3 momentos desse projeto, e o Puebla esteve nos 3 momentos. Porque quando eu escrevi o projeto, foi pela Prefeitura de Jundiaí, com crianças de uma comunidade muito carente aqui. Então, tinha o Puebla de diretor cênico, o Carlinhos Faustini com uma parte de dança, a Érica Muniz como coreógrafa, como preparadora vocal, e era na faixa etária mesmo de 7 a 10 anos. Nós ficamos 3 anos com esse coro. Quando mudou o governo, eles acabaram do dia para a noite o projeto. Foi uma judiação, mas o processo que eles tiveram de crescimento através desse trabalho feito com o Puebla, com o Carlinhos, a Érica, esse conjunto que a gente trabalhou foi maravilhoso no desenvolvimento deles. E realmente era dessa faixa etária mesmo, de 7 a 10 anos. E aqui foi a apresentação que nós fizemos com o Toquinho, né? E essa abertura, eu estou colocando a abertura só para mostrar, porque nesse dia nós cantamos para 1.600 pessoas aqui no Politeama. Congelou, Puebla? Ah, não. Não. Tinham 1.600 pessoas na plateia, 1.300 na parte de baixo, na galeria, e as crianças, elas... foi um trabalho bacana, né, Puebla, de pertencimento, eles como pessoas mesmo, o aplauso, eram crianças que tinham passado por um processo de sofrimento muito grande, porque na época, essa comunidade, ela teve uma invasão muito grande do PCC,
Então, teve batalhão de choque, ou então o prefeito quis que na época eu fizesse nessa comunidade. Tinham 2 comunidades que era para ser feita, ou o Jardim São Camilo, ou o Varjão, que daí na última fase do Dons e Tons, eu e Puebla, nós trabalhamos no Varjão. Então esse foi o ápice da apresentação, que foi o show com o Toquinho. Nós fizemos só músicas dele, então trabalhamos toda a parte cênica, toda a parte do texto da música, e cada música que a gente trabalhava, a gente via a dificuldade que as crianças tinham de enxergar o que era ser criança, através de desenho, através da letra da música. Então, nós fizemos uma vez um trabalho de desenho, eu coloquei o que é ser o mundo da criança. Então, uma das crianças escreveu, desenhou, no mundo da criança, no meu mundo, só tem bebida, morte e briga. Nossa. Então, a gente, através da música e através da cena, a gente mostrou que tem outro mundo para eles também, e que eles têm que conquistar esse mundo. O mundo é deles, e eles podem conquistar. E teve uma menininha, Beatriz, que o Puebla trabalhou ela para fazer toda a abertura do texto. Ela enfrentou uma plateia de 1.600 pessoas e não engasgou nenhuma vez. Eu vou colocar um trechinho. Esse foi um grande orgulho, viu? Se eu adiantar, ele trava. É bom ser criança, ter de todos atenção, saltar mais que a perereca, ter uma amiga bicicleta, pintar o caneco muito mais que o pato pateta, morar numa casa muito engraçada, sem teto, parede, sem chão, sem nada, cuidar do caderno, nosso fiel amigo, que nos dá abrigo e atura os nossos rabiscos. É nele desenhamos um sol amarelo, e com as cores da aquarela, com 5 ou 6 retas, fazemos um castelo. Sem medo de errar, não existe perfeição. O importante é tentar. É errando que se aprende. E a vida é uma grande amiga da gente. Um jeito bom de ser feliz é cuidando bem do nosso país. Afinal, somos os herdeiros do futuro. E para esse trabalho tão duro, contamos com aliados. Os anjos estão sempre do nosso lado. Por isso, o mundo da criança é abençoado. Que lindo, gente. Ah, não tira não, deixa aí, tá? É bom ser criança, ter de todos atenção, da mamãe carinho, do papai a proteção. É tão bom se divertir e não ter que trabalhar, só comer, crescer, dormir, brincar. É bom ser criança, que os franceses nos convém. Nós temos direito que gente grande não tem. Só brincar, brincar, brincar e pensar no coletivo. Vem que isso podia nunca mais ter fim. E essa é a segunda parte do projeto, que daí o projeto terminou. Simplesmente a prefeitura mudou o governo, eles alegaram que a gente colocava as crianças em risco, porque a gente tirava eles da comunidade, levava para a Pinacoteca, era muito perigoso eles saírem de ônibus da comunidade para ir para a Pinacoteca fazer ensaio. Então, o governo, quando entrou, cortou totalmente esse trabalho nosso. Ficou parado um tempo, eu fiquei sozinha ainda indo na comunidade. Depois, a Escola de Música de Jundiaí, a Cláudia Feres e a Luciana Feres,
elas abraçaram o projeto nessa segunda etapa, que foi dentro da comunidade onde a gente tirava as crianças e levava para a Pinacoteca. Então, eu e o Pueblo, a gente ia dar aula lá na comunidade, num espaço de freiras, que era no projeto Florescer. Lá nós ficamos 3 anos, né, Puebla? É. Na comunidade. E também foi, assim, um resgate, crianças de 7 a 10 anos também, mesmo, mas eram outras crianças, daí aquelas lá cresceram, não tive praticamente contato mais, e foi uma segunda etapa, onde o Puebla fez um trabalho maravilhoso com as crianças. Aqui, ó. Aqui o do prato. Aqui embaixo. E trabalhamos também no chão. Certo? Isso que nós vamos trabalhar agora. Acima do meio de baixo. Imagina as crianças com o prato que elas amam, né? Aqui o Puebla, ele teve uma sacada nessa música, nós estávamos fazendo as diferenças da Margarete D'Arezzo. Eu trabalho muito as músicas da Margarete com crianças dessa faixa etária de 7 a 10 anos. E o Puebla fez essa coreografia. Quer falar um pouco, Puebla, das máscaras? Não, você que lembra tudo. E a música Diferenças, quando ele trabalhou as máscaras, né, e numa hora tirava, porque o diferente é ser igual, o igual é ser diferente, né? E essa sacada com as crianças, a gente tinha crianças na época com deficiência no coro, então nós trabalhamos sobre as deficiências, sobre assim, o preconceito, porque infelizmente, né, a gente vive num preconceito de crianças de comunidade. Foi um trabalho maravilhoso. Essa música resgatou as crianças de uma maneira assim que não teve palavras. As crianças se emocionavam de cantar essa música. E aqui é um dos exercícios que o Puebla faz muito com as crianças, que é difícil pra caramba no começo. Mas, ó, essa menininha tem 5 anos de idade. É o quadrado. Então, que é isso que eu falo. O Puebla faz um exercício e eu vou colocando na preparação vocal ou no aquecimento corporal, tudo eu vou fazendo um gancho. Então, para ajudar também em todo esse processo depois, quando ele volta na concepção da coreografia. E essa música, ele fez a parte do quadrado, ele colocou dentro de uma das cenas da música da Cecília Cavalieri, A Chuva. Eu só vou colocar um trechinho, é que se eu passar para frente, ele congela. Shine.
pedacinho aí. E essa é a terceira fase, porque daí o projeto fechou, as freiras saíram da comunidade e ficamos novamente sem teto, né, Puebla? Eu e o Puebla, a gente, nesse projeto Dons e Tons, a gente era o perfeito sem teto. Só quero falar uma coisa, assim, quando a gente terminou esse projeto, nós tivemos uma reunião com as autoridades para nos comunicar o problema que havia, não, com que as crianças saíssem da comunidade. E eu falei, vocês estão dando um tiro no pé, não, porque é uma falta de sensibilidade, mas a arte sofre esse preconceito, não é superficial, é supérfluo, não é importante para a formação deles, não? E é uma coisa espantosa isso, não? De o pouco valor que eles dão para a arte. Olha o espaço em que nós ensaiamos. As paredes são de garrafa PET, não? Garrafa PET. Com o calor que faz naquela região e o frio que pode fazer em outra época, ensaiando ao ar livre. Não? Então, poxa vida, é triste, não? Porque a gente faz de tudo para que a arte continue, não? Mas não é fácil, o pouco valor que se dá na arte, não? Ou seja, sempre estamos lutando, não? Eu sempre gosto de contar uma anedota de Winston Churchill, não? Na Segunda Guerra, não? Faltava grana para comprar armas, para comprar bombas, para comprar aviões. Aí o Ministério se reúne e decidem cortar custos, não? Cortar gastos. Então dizem, bom, por que não eliminamos o Ministério da Cultura, não? E usamos esse dinheiro para comprar armas, não? E aí o primeiro-ministro diz, então para que merda fazemos uma guerra se vamos acabar com a cultura? Só isso. Então, foi muito frustrante, né, Puebla? Porque, assim, o projeto que foi escrito foram nos moldes do Baccarelli e eu ainda coloquei tudo que eu via que precisava complementar, que estava faltando para um projeto de êxito, eu escrevi. E nos 3 anos que nós fizemos, a diretora da cultura era Penha Camunhas, uma pessoa com uma visibilidade cultural violenta, ela investia e ela dava asas para a gente. Ela falava assim, podem fazer que vai dar certo. E deu certo. Daí entra um governo que acaba e fala que a gente estava colocando as crianças em risco, né, Puebla? Puebla estava na reunião. Isso daí risco de ser cidadãos, não? Era para eles. Risco de ser cidadão, em risco de ser cidadão. Mas a gente, assim, não ia de novo para a comunidade, as freiras acolheram, depois o Núcleo Sintra Gordinho acolheu, mas eles não têm espaço lá, não é culpa deles, não tem espaço. E assim, embaixo de garrafa PET, teve dias que a gente deu aula com 38 graus, faça chuva, faça sol, mas as crianças iam, e as crianças melhorando através do trabalho. O Puebla fez um trabalho com declamação com eles em várias músicas que foi fantástico. Nós trabalhamos só 7 meses com esse coro, porque agora no final do ano nós nem voltamos mais esse ano, acabou, né? E aqui foi logo no comecinho. Vamos conversar assim. Prela. Olha todo o corpo. Prela. 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 Brigodes. Agora vamos conversar e também dançar. Vai ser assim. Prela. Responde igual, ao mesmo tempo. O tempo que eu uso, você responde no mesmo tempo. Vejamos. Prela. Não é comigo. Eu falo, depois vocês fazem. É um diálogo. Eu, vocês. Vamos lá, vejamos. Prela. Julo. Priere. Paragons. Joliet. Julo. Pigue. Julo. Julo. Só. 2, 3, 4. Parou aí. Olha a expressão de vocês. Se acha que estão usando todas as articulações que falamos. ¿Estão usando ou não? Não estamos usando. Isto é usar chance. Isso é
1, 2, 3, 4. Estou usando todo o meu corpo. Vocês estão usando pouco. Vamos ficar um pouco mais? Nova chance. 1, 2, 3 e 4. Ainda com muita vergonha, né? 1, 2, 3, paro. Levanta a perna direita. Chance. Volta. 2, 3, 4. Vai ser assim agora. E aqui foi o coral do Divino Salvador, que também o Puebla fez um trabalho muito grande comigo de parceria. Durante 22 anos eu fiquei nesse coral. E nós montamos o espetáculo, vários espetáculos, mas um que foi muito bacana foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só vou colocar um trechinho aqui para não... E uma grande parceria que nós fizemos também foi no Bacarelli. Que esse foi em 2003, eu acho. Logo no comecinho, quem levou a parte cênica no Bacarelli foi o Puebla. Nós tivemos uma apresentação, assim, de uma semana para outra no Teatro Alfa, e eu falei lá para o Edilson, eu falei assim, Edilson, vamos chamar o Puebla. Isso foi 2002. Quando teve o contato com a parte cênica, nunca mais saiu de lá. Também vou mostrar um pedacinho. O Bacarelli só tinham 3 coros na época. E é isso aí. E essa parceria perdura há 22 anos. Isso que, se Deus me permitir ainda mais, e o Puebla, vai mais 20 para frente, se Deus quiser. Ah, que legal. Pessoal, nós vamos agora abrir para as perguntas de vocês. O Leandro vai começar, depois o Denis e a Raquel. Se vocês quiserem se inscreverem aí. Se identifica quem é você, só de onde que você é, tá? Cada um de vocês. E faz a sua pergunta, por favor. Sou eu que começo? Sou eu, Paulo? Sim. Então, boa tarde a todos. Silmara Puebla de novo. Oi, Leandro. Eu lamento, Silmara, de não ter sido pequenininho que nem o Thiago. Ah, bonitinho. Para poder ter participado de algum coro seu. Eu que estou aqui na região faz só 11 anos. Eu sou, na verdade, eu moro na cidade de Campolim Paulista, né? Legal saber também que o Puebla já esteve por aqui fazendo trabalho com o pessoal do Infanto Juvenil da CRUP. E a Silmara, a gente já se conhece também há um bom tempo, né, Silmara? Até principalmente
tá se cruzando ali na CRUP, e, enfim, e alguns coros aí. E o Pueblo eu tive a oportunidade também de ser coordenado por ele 2 vezes, sendo a última vez aqui no Colégio Divino, no coro adulto, né? No Divino Encanto. E eu queria, assim, pedir licença para o Paulo. Posso, Paulo? Pode. Para, assim... Hã? Pessoal, ele vai compartilhar aqui. O Leandro é de... Eu sou de Campo Paulista, sou regente de coros também, né? Isso aí. E eu estou começando... vou compartilhar para vocês verem o que as coisas do Puebla podem fazer com a gente, assim, na vida. Então, vocês terem uma ideia. Eu sou careca, né? Mas por causa do Puebla eu já tive que chegar num estágio desse, assim. E deixa eu ver aqui. Esse aqui foi um musical que a gente montou lá no CUCA, né? No Coral da PUC de São Paulo. Eu estou aqui no meio. Então, isso tudo é culpa de Puebla. Inclusive, existe uma cena assim que ele ficou muito bravo comigo, eu não sei se ele lembra, que no final do musical eu fazia parte de um duo solista. E no final do musical, a gente agradecer, e pediram para eu e o outro rapaz a gente agradecer em separado, e nessa eu fiz uma brincadeira, eu tirei a peruca assim, revelei a careca para todo mundo, e imagina este Pueblo ficando completamente vermelho de felicidade por eu ter desconstruído o personagem na frente de todo mundo. Mas enfim, deixa eu parar de falar de mim aqui, mas brincadeiras à parte, assim, sempre fui muito feliz de estar participando. Eu trabalho coros amadores, e alguns deles eu estou tentando dar, assim, começando a introduzir uma vertente cênica, né? E eu percebo que, assim, antes de mais nada, eu queria dizer assim, que eu tenho uma opinião pessoal, que alguns regentes, né, até a Silmara conhece alguns aqui da região, que são mais conservadores com relação ao uso de expressão cênica. Eu falo assim, gente, não sei se vocês vão concordar, que a maioria do público que nos assiste, 99% é público leigo, não é público especializado, né? E eu digo uma coisa, que na minha opinião, as pessoas elas são muito mais visuais do que auditivas, né? Então eu acho que a questão, não digo de fazer uma coreografia, uma movimentação cênica complexa, mas o simples ato de você andar pelo palco, de você fazer uma mudança de formação, já dá um caráter, né, um pouco cênico e visual da coisa, e isso chama a atenção mais de quem está assistindo, né? Lógico que a qualidade musical é super importante, aliás, é o mais importante, mas nós, como espectadores, nós somos muito mais visuais do que auditivos. Isso, ao longo aí de quase 20 anos de regência, eu tenho constatado. E eu sou, assim, muito regente, não sou nada ortodoxo, eu sou muito do repertório popular, da coisa da agitação, até acho que o Pueblo deve ter percebido, né, nas minhas participações que eu fiz com ele. Só que eu tenho uma dificuldade que é o seguinte, né? Acho que é fato, todo mundo concorda que quando... Agora eu vou falar só, assim, mais de coro adulto, tá, Silmara, que é o meu universo. Quando a gente insere uma coreografia, uma movimentação cênica, seja ela coreográfica ou mais teatral, é normal que, pelo menos no início, a questão da qualidade musical deu uma caída, né? Eu falo que pelo menos 30%, 40% cai, aí o pessoal começa a misturar naipe, cantar naipe do outro, vira uma bagunça. Então eu queria perguntar assim, mais especificamente para o Puebla, mesmo para a Silmara, não sei se passa isso com as crianças, né? Eu acho que as crianças elas têm uma mente, né, um pouco mais aberta, um papel mais em branco, né, para poder ser preenchido, elas têm mais facilidade de não se confundirem tanto. Eu falo em relação aos adultos que nunca fizeram isso na vida e estão aprendendo agora, né? Então, assim, existe algum trabalho técnico, enfim, alguma metodologia para que as pessoas, ao mesmo tempo que elas consigam se soltar e concentrar na parte cênica, elas não tirem a concentração da parte musical, porque eu percebo principalmente assim, como eu lido com o coro amador, as pessoas ficam muito empolgadas e ansiosas na hora da cênica, e elas meio que acabam abandonando a parte musical, e eu falo, gente... Parte musical é primordial. Tanto que eu falo assim, não adianta assim a coreografia ficar legal e a parte musical ficar ruim, que eu tiro a coreografia e fico só com a parte musical. Então acho que alguns colegas devem passar muito por esse tipo de conflito, de você tentar equilibrar, como diz o Pueblo, os pratinhos em cima lá, né? Para poder você conseguir
ter uma performance interessante do ponto de vista visual, sem você perder a questão da qualidade musical. Assim. Tem uma técnica, alguma coisa assim que vocês poderiam dizer a esse respeito? Posso falar um minutinho? Eu vou falar e depois o Puebla complementa. Leandro, eu tive uma situação uma vez que o Puebla veio fazer uma coreografia e eu estava com a preparadora vocal junto. E a preparadora vocal ficou muito brava, porque quando o Puebla colocou a cena, a afinação caiu totalmente. Né? Caiu totalmente, mas ela estava começando a trabalhar comigo, ela não conhecia o processo, porque quando coloca a cena, no dia que coloca a cena, a parte vocal cai tudo, desafina, acontece isso mesmo, porque as crianças, principalmente, estão preocupadas em aprender a coreografia, elas não conseguem se concentrar. Por que, então, daí eu começo a colocar toda a parte cênica em cima dos vocalizes, em cima da parte de aquecimento corporal? Porque daí eu vou treinando o movimento para ir aliando a cênica e a afinação, Leandro. Porque realmente, no começo, quando o Puebla coloca uma coreografia, o coro desafina, e não adianta o regente ficar para a parte cênica, não, vamos acertar esse trecho que está desafinado. A gente tem que ter consciência que é um processo, não vai sair afinado com a coreografia 100% no primeiro dia. Então, a gente vai tendo todo esse processo para fazer até chegar no dia do espetáculo. É possível? É possível sim, porque a gente vai aliando tudo isso no decorrer do trabalho. Por isso que eu falo que a gente não pode, o Puebla vem, faz a coreografia, eu só vou resgatar a coreografia na próxima vez que o Puebla vem. Não, eu tenho que ir trabalhando todo esse movimento que ele passou para o coro, nós somos responsáveis disso, para aliar a cena com a parte musical. Porque eu já cheguei também a falar para o coro, olha, gente, agora está na mão de vocês, vamos aliar isso, senão eu tenho que pedir para o Puebla tirar essa parte cênica que não tá legal, não está afinando. E eu adorava desafiar eles, Leandro, adorava desafiar. Eu também gosto. Eu também gosto. Então, porque eles são capazes. É difícil? No começo mas a gente vai trabalhando esse processo no dia a dia do ensaio. Quer complementar, Puebla? Não sei se eu... O microfone está fechado. O microfone está fechado. O problema da afinação com o cantor não é um problema novo dentro do coro em movimento. Não? Isto vem desde o começo do século passado, na ópera também, os cantores, as óperas eram estáticas, não? Então, um grande mestre, no Stanislavski, decide montar um estúdio de ópera. Então, qual era o ensaio com o estúdio de óperas? O ensaio era justamente que o cantor deixasse da postura estática, tentando abrir o diafragma, não? O pezinho para frente, enfim, toda aquela postura que a gente conhece do começo do século passado. Então, ele dava uma vassoura para ele segurar na mão, dava colocar um joelho no chão, buscar posições diferentes para os solistas fazerem aquilo. Não? Ou seja, que ele se acostume a cantar em movimento. Não? É histórico dentro da arte, não? O que o coro, o canto em movimento tem dificuldades, mas quando você consegue equalizar as duas coisas, não tem comparação. Não? Se você coloca um espetáculo, qualquer espetáculo que eu tenha dirigido cenicamente, não faz esse mesmo concerto parado, todo mundo com a partitura na mão para não errar a nota, é outra história. São dois espetáculos diferentes. Não digo que o meu é melhor, não digo que com coreografia é melhor. Eu digo que é diferente. Não, você vai ter outra percepção. Só, digamos, eu acho que tem um processo com o coro. Não? O processo é, primeiro, mudar o cromatismo visual. Eu posso ter a primeira música em semicírculo, a segunda música posso dividir os 4 naipes em diferentes posições. Na próxima música faço 3 planos, acima, no meio e embaixo. Não? A última fila de pé, a segunda com um joelho no chão e o terceiro sentado no chão, coral infantil. Não?
eu mudo. Em cada música fazemos uma posição diferente. Isso já é uma mudança enorme da percepção que o público vai ter de cada música. Vocês vão lembrar, aquela música em que estavam em semicírculo, aquela música. Então, são pequenos detalhes, até você, digamos, só vai colocar a coreografia quando você sinta que não vai destruir a parte musical, porque, logicamente, é um musical. Você está fazendo um teatro musical, não? Ou um coro cênico, como você queira chamar, não? Sem dúvida, você tem que fazer com que a música e a cena brilhem. Tudo na medida e harmoniosamente. As duas coisas se complementam, não? E seguramente um coro que canta com coreografia e canta bem e encena bem, não? Se você tira a cena, eles vão se sentir muito desconfortáveis, não? Eles vão sentir que falta aquele braço, falta aquele movimento, falta aquele abraço, não? É muito às vezes a cena ajuda até a questão do texto, né? Porque os dois estão linkados, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Numa ocasião, digamos, dentro do Coraluzpi tem Alberto Cunha, é um maestro que eu respeito muito porque ele é uma enciclopédia musical, não? Ele conhece tudo, não? E o coro dele cantava especialmente música erudita. Em uma ocasião estávamos montando músicas de Renascença, não? E eu coloquei um movimento, coloquei uma encenação, não? E ele falou, ai, Puebla, não sei se vai dar certo, poxa vida, não? Colocar movimento, eu fico muito inseguro. Vamos experimentar, depois você me diz. Aí, quando terminou a cena que eu fiz do movimento e tudo, não é que eles cantaram melhor. Ou seja, não é que eles cantaram melhor, é que é muito diferente você falar não com o corpo aqui não, que você falar não. É outra. Não? Você faz essa experiência de falar não com o corpo fechado e não com o movimento, e você vai perguntar depois, por que vocês gritaram? Não? Por quê? Porque quando você coloca a expressão de todo o corpo, não, abre também o canal, não, da expressão sonora, não? Então o som é muito maior. É uma descoberta. Não? É um processo, né? Não é fácil, mas vale a pena. Não. Vale sim. Obrigado, gente. Valeu. Deixemos as perguntas. E, Paulo, eu estava vendo aqui no chat, o Lício Bruno está aqui, né? Cantor de ópera. E ele mesmo falou que quando, né, Lício? Quando começa na ópera a cena, tem esse problema da afinação também. Então, não é só com criança e com adulto, né? Na parte, Lício, quer falar a tua experiência, então? Olha, primeiramente, cumprimentar a você, Silmar, ao professor Paulo, meu querido amigo, meu querido colega também da Faculdade de Música do Espírito Santo. É um prazer estar aqui. Reinaldo Puebla, muito prazer ouvi-lo e concordando absolutamente com a sua fala. A experiência, né, do meu tempo de carreira, né, já se vão lá 33 anos de carreira, né, já não é pouco, a gente vê isso claramente. E na sexta-feira da semana passada, eu estava assistindo uma palestra do Marcelo Lombardeiro, lá da Argentina, né? E o Marcelo, que é um grande diretor de ópera, você deve conhecer, Reinaldo, o Marcelo comentava que ele não consegue conceber, ele não consegue que no mundo atual se conceba que um cantor seja concebido apenas como se fosse do pescoço para cima, né? Seja ele qual cantor for, né? Nós temos um corpo e o nosso corpo ele é cheio de expressividade e a ópera, e ele dizia também, a ópera não é música, a ópera é teatro musicado, né? E o Paulo Fortes, outro grande barítono brasileiro, dizia melodrama, melogogó, drama, ação. Então, tem que ter tudo, né? E quando a gente conjuga isso, evidentemente, com um grupo de técnicas e orientado por diretores diretores competentes, como é o seu caso, Reinaldo, e o caso do Marcelo,
o nível da performance cresce exponencialmente, né? Eu tenho certeza de que, assistindo trabalhos corais, como eu já tive a oportunidade de assistir, tanto lá do Instituto Bacarelli, quanto com corais mais rígidos, por incrível que pareça, numa época eu assisti um espetáculo do Ivaldo Bertazzo com o coral lírico de São Paulo, onde o Ivaldo botava o pessoal de tudo quanto era maneira, cantando de cabeça para baixo, né? Segurando um outro, levantando o outro no ombro. E o espetáculo era uma maravilha. Isso transformou a qualidade e a condição da percepção da competência de cada indivíduo dentro do coral. Então, é muito importante. Muito agradecido, viu, Simara? É um prazer estar com vocês aqui. Feliz. E eu tenho que dizer que é um prazer enorme assistir o trabalho da Silmara lá no Bacarelli, não só com o coral dela, mas coordenando a equipe de maestros lá, e sempre aberto às iniciativas de propostas cenográficas, cênicas, de movimento. Isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Denis, com você a pergunta, que ele vai sair agora. Opa, então vai dar tempo. Dá. Gente, boa tarde. Meu nome é Denis, eu sou aqui de São José dos Campos. Trabalho com coro infantil e coro de adolescentes. É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao Paulo por essa oportunidade, nesse momento incrível de troca de experiência. E também agradecer a Silmara e o Reinaldo Puebla por compartilhar toda essa coisa linda com a gente. Eu estou aqui, hora choro, enxugo, aí depois eu volto, me recomponho, porque eu estou com saudade de aglomeração musical. Mas, enfim, o que eu queria saber é qual é a porcentagem de participação das crianças e dos adolescentes na criação dessa movimentação, dessa cênica que vocês constroem. Quer falar, Puebla? Bom, cada grupo humano é uma coisa diferente, não? Com cada grupo acontece, com cada faixa etária é diferente a relação, não? Normalmente, digamos, a gente tem um tempo certamente limitado normalmente nos ensaios. Os ensaios não, a gente não tem 6 horas de ensaio como teria com um grupo de teatro, não? Normalmente é curto o período. Então, a gente faz determinadas propostas, não? Normalmente eu não gosto de coreografias muito rígidas, não? Muito rígidas, sino procuro que cada um encontre sua expressão, encontre o movimento, não? E é muito, não tenho um método, digamos. A coisa mais terrível é chegar no ensaio com as coreografias anotadas. Eu nunca faço isso, não? Às vezes me perguntam, qual exercício você vai fazer? Não sei, sabe? Porque todo vai depender do desenvolvimento. O importante é o primeiro passo, não? Começamos o movimento e aí a gente vai copiando coisas. Muitas vezes eles nem sabem, mas a gente se inspira em cada movimento nas coisas que eles estão inventando, não? As coisas que eles estão criando com o corpo. Olha que bonito aquele movimento. Repete para mim. Então eu peço para eles repetir aquele passo e aí todos fazemos, não? Então, normalmente é isso. Agora, eu trabalho muito o que é ritmo, não? Então, de acordo com o andamento do ritmo, que eles se apropriem do ritmo, não? A partir disso, sei quantos passos podemos dar, quantos passos podemos criar. Então, em cada ensaio, vou trabalhar exercício de ritmo. E sempre as motivações e as provocações que eu faço com eles, no aquecimento, na prontidão, tem a ver com a coreografia, tem a ver com a música que vamos montar. Então, eu já jogo uma série de iscas, vamos dizer assim, para que o coro vá ver a resposta que tem para determinado movimento, para determinado passo, e de acordo com a resposta, eu me aproprio disso e coloco dentro da música. Então, não tem um método determinado. Eu nunca poderia escrever uma coreografia em um papel para levar para o ensaio. Eu levo ideias, não? Levo uma série de ideias para qualquer faixa etária. Eu levo ideias que se desenvolvem com o coro e eu sempre confio muito, não, na resposta que vamos ter. Eu posso chegar com 10 ideias, mas
se o coro tem 30 participantes, eu posso ter outras 30 ideias que melhoram a que eu levo, né? E eu sempre dou uma especial atenção às ideias deles, que eles se sintam criadores daquela coreografia. É muito importante isso. Não? Denis, deixa eu complementar um negócio, então, falando nisso. Eu sempre trabalho, tenho o Puebla e tenho também o profissional da dança, que é o Carlinhos Faustini. E o ano passado eu fiz um repertório só de música africana na ThyssenKrupp. E o Carlinhos estava montando uma das músicas e deu ele. E eu estava preparando a música e a parte vocal dele estava muito travada. Muito, muito travada. Eles cantando, eu trouxe pratos e fiz o exercício do prato do Puebla com eles cantando, só para ver se eles se soltavam. Não saía, não estava com fluidez a música. Eu não conseguia fazer um fraseado bonito, nada. Eu falei assim, gente, eu vou fazer uma proposta para vocês. Pus o prato na mão deles, falei, vocês vão cantar essa música com o prato na mão. Com o prato na mão. Fizemos dois ensaios, a música com o prato, que eu dou exercício do Puebla que ele tinha dado um ano antes numa das oficinas que ele fez. Daí chegou o Carlinhos para fazer a parte da cênica. Eu falei assim, olha, eu fiz uma dinâmica com eles e dá uma olhadinha. Ele falou assim, mas a música já está pronta. Ele falou assim, é isso que vai ser. Então, os alunos montaram a coreografia com o exercício que o Puebla tinha dado. Então, foi uma música totalmente, não teve parte cênica, eles só movimentaram, então foi um exercício que o Puebla deu para eles, que eu coloquei na música, porque eu queria trabalhar a fluidez e a parte do fraseado. Então, num exercício, saiu a coreografia feita pelos alunos, sem o Puebla saber. Você está colocando uma coisa que é fundamental, a parceria. Se não tem uma parceria entre o maestro, não, e o coreógrafo, isso não funciona. É fundamental essa parceria. Não pode ter rivalidade, não pode ter competição, não, tem que ter parceria, é somar os elementos. Por exemplo, eu coordenei um projeto com 42 corais no SESI, não, que infelizmente acabou por questões econômicas, não? E o maior problema que tínhamos era justamente que o pianista e o diretor cênico com o maestro tivessem essa relação. Então, nós tínhamos um encontro mensal para discutir as coreografias, etc., etc., para trocar ideias, trocar coreografia, trocar tudo isso. Mas a condição básica para todos participarem era que tanto o maestro, o pianista e o próprio diretor cênico, todos deveriam aprender todas as coreografias. Ou seja, não tinha pianista que não sabia coreografia, que não sabia ritmo, todos estavam por dentro de tudo. Isso criava uma empatia enorme com o coro, não? Poder ver que todo mundo dançava, que todo mundo se expressava. Essa parceria é fundamental. E com Silmara é uma festa. Eu fico do lado, enchendo ele o tempo inteiro. Bom, próximo. Respondido, Denis? Deu tempo, hein? Obrigado. Obrigado a vocês. Desculpa, eu tenho que sair, mas mais uma vez eu agradeço. Valeu, viu, gente? Tchau. Beijo, tchau. Vai dar aula. Raquel Lamarque. Boa tarde, eu sou a Raquel. Moro em Sorocaba, São Paulo. Trabalho também com coro há mais de 30 anos. E a parte cênica, né, que vocês estão falando, eu engatinho, eu não tenho muita experiência. Fiz algumas poucas coisas, mas não tenho experiência. Você falou, Silmara, do coro infanto-juvenil e coro juvenil. Qual a diferença que você dá para essas idades? Qual é a faixa etária do infanto-juvenil e qual é a do juvenil? Olha, Raquel, o meu coro virou juvenil porque as crianças cresceram, né? Então, no Pio 10º teve essa evolução. Hoje, lá no Pio 10º, eu nem sei se tem hoje em dia lá o coro infantil, né? Porque foi crescendo, era infantil, daí a faixa etária cresceu. Hoje em dia, lá no Bacarelli, eu te falo então pelo Bacarelli, nós temos os corais infantis de 7 anos até 10,
depois os infantos juvenis, de 11 até umas 14 anos, mais ou menos, e os juvenis, nós temos 2 níveis. O juvenil nível 1, que são as crianças que estão na muda vocal e ainda estão nesse processo de entrada do instituto, e o juvenil nível 2, que já são as crianças, os jovens que estão há mais tempo, para depois irem migrando para o coro avançado. Então, o juvenil no instituto está na faixa de 13 a 17 anos, e o coro avançado, ele é a partir dos 15, mais ou menos, 15 anos de idade, daí vai até os 20 e poucos. É essa faixa etária que eu trabalho no instituto. Eu, particularmente, não trabalho com coro juvenil, eu trabalho com coro infanto-juvenil, com vozes iguais, lá no instituto. E aqui em Jundiaí, só com coro infantil. Esse ano parou tudo. Nenhum coral meu, nem daqui de Jundiaí, nem de Campo Limpo estão funcionando. As empresas pararam, infelizmente. E a sua parceria com o Puebla é porque ele mora perto, porque vocês são amigos, ou porque se contrata junto no pacote? Como é que funciona? Porque eu fiquei fã do trabalho dele há 22 anos atrás, né? E assim, era divertido, Raquel, porque na época eu arrecadava dinheiro com as crianças, né, para pagar o Puebla. Então eu nem lembro, as crianças chegavam e colocavam o dinheirinho em cima do piano, então tinha moedinha para pagar o Puebla. Até eu lembro disso, eu dou risada, eu falava, gente, olha só como que era antigamente, né? Quando não tinha dinheiro, a gente fazia rifa, fazia festa junina. Então, essa parceria com o Puebla começou em 1997. Eu moro em Jundiaí e ele mora em São Paulo, é perto, mas a gente já fez viagens até para Santa Cruz do Rio Pardo, né, Puebla? Já viajamos muito para Ibiporã, fazer trabalhos em outros lugares que convidam a gente para trabalhar em outros coros também. Obrigado, Raquel. Então tá bom, obrigada. Raquel Mauler. Olá, boa tarde para todo mundo. Gostei demais de tudo que vocês falaram, Raquel, é excelente. Apresenta, por favor, quem você é. Meu nome é Raquel, desculpa. Meu nome é Raquel. E, na verdade, eu tive algumas coisas mais... minhas questões, porque eu tive um acidente vascular cerebral. Eu sou médica. E eu tô num outro mundo de vocês, na verdade, mas eu adoro a arte, é uma coisa assim absurdamente linda, eu adoro, isso é uma coisa que te melhora em tudo, né? Não melhora só em você mesmo, mas melhora em várias pessoas, isso é muito importante. E assim, parabéns para vocês, né? Parabéns Puebla, Silmara, isso é excelente, isso aí ajuda muito, principalmente para as crianças, né, e os adolescentes, porque isso aí ajuda primeiro para as crianças e os adolescentes, depois vem os adultos, né, porque isso vai no tempo, né, quer dizer, a criança que está lá com 3, 4 anos, e depois chega para 12, 13, 14, isso vai ajudando uma coisa que é lindo, assim, eu acho que é excepcional. Já eu estou num outro mundo agora, né? Sendo adulta, mas na verdade eu era criança, vamos dizer assim. Que era criança por conta que eu comecei, quando eu tive o acidente vascular cerebral, eu era praticamente uma criança. E comecei e melhorei, né? E agora eu estou super bem, estou continuando a trabalhar, voltando a trabalhar tudo, né? E, na verdade, eu estou fazendo um coral, né, que é adulto, entre adulto e idosos, na verdade. E no coral, são corais de hospitais, na verdade, né? Então, eu estou lá fazendo algumas coisas para começar e melhorar a mim mesma, mas também melhorar as outras pessoas, porque isso faz parte disso, né?
E o que poderia, na verdade, me ajudar de alguma forma, exercício, qualquer outra coisa, para eu poder melhorar não só a parte de música, mas também a parte, porque eu gosto muito de música, eu toco piano, toco violão, faço outras coisas e tal, e talvez me ajudar em alguma forma cênica também, né? Porque isso aí para mim, eu era muito tímida, então isso eu não conseguia nada, eu era bem assim, parada, né? Eu não conseguia fazer muita coisa. Isso talvez poderia me ajudar. Então, se vocês pudessem me falar alguma coisa para tentar, né, melhorar algo, sei lá, isso poderia talvez até para as outras pessoas, né? Não só por mim, mas para todo mundo. Puebla, deixa eu começar e depois você complementa. Raquel, não sei se você escutou no começo, você estava aqui desde o comecinho? Sim, sim. Então, o meu interesse quando eu fiz a primeira oficina com o Puebla foi por causa da minha filha, porque a minha filha eu tive toxoplasmose na gravidez, escutei. E assintomática, e ela tem uma lesão, ela não enxerga do olho direito, né? Só enxerga vultos, do olho esquerdo ela tem bastante miopia, e ela tinha uma dispersão, uma dificuldade de concentração tremenda. E assim, foi a grande jogada assim, de eu ficar entusiasmada por trazer o Puebla para cá, foi pela Júlia, mas pela primeira aula que ele fez a oficina, e eu vi o resultado no coro, eu falei assim, gente... É isso que eu quero para minha vida, por isso que eu falo que o Puebla foi um divisor de águas, né? E tem muito a ver, Raquel, invista nisso daí. Eu invisto, por exemplo, eu tenho crianças que também têm algumas deficiências no coro, eu faço muitos exercícios de coordenação motora que eu aprendo com o Puebla e desenvolvo no coro, coloco tudo nos aquecimentos vocais, tudo. Então, se uma hora você quiser bater um papo comigo, sinta-se à vontade, pode ligar que eu posso passar um monte de exercícios que eu faço, né, na parte cantada. E agora eu deixo com o Puebla, porque eu acho que ele vai te orientar muito nisso daí. Obrigada. Sinta-se à vontade de ligar para mim, que a gente pode conversar e a gente troca muita coisa, tá? Que eu faço isso nos coros. Que eu tenho crianças também que têm algumas dificuldades motoras, que daí eu vejo a dificuldade da criança e eu vou procurando exercícios vocais e de coordenação para fazer com eles durante a aula. Excelente. Tá? Depois eu passo o meu contato e você entra em contato comigo. Tá? Eu ponho no chat aqui. Raquel, veja só, no começo do encontro estava aqui, não sei se ainda está presente, Cristina Otaque, da Universidade Federal de Pará. E eles, a semana passada, semana retrasada, ofereceram uma oficina. Eu dei uma oficina de 1h30, 5 dias na semana, aberta, para quem quisesse participar. É uma pena que você não estava com informação, não? Então, mas eu não vou dizer que vou orientar você, porque é muito difícil orientar assim pessoalmente, não? O único que eu fiz foi colocar todos os meus exercícios e toda a minha visão, não, do que eu acho que deve ser um coral cênico e como se executar. Eu coloquei num livro, não? Então ali tem todas as orientações e você pode entrar digamos, eu não tenho exercícios dentro de minha página do YouTube ou no Facebook, mas tem muita coisa. Olha aí, que está colocando Canto em cena. Canto em cena. Bom, se você quer adquirir o livro, aí tem, inclusive tem uma homenagem muito especial para Silmara e nossas parcerias, não? Do que nós fizemos. Tem uma introdução de Mara Campo, que é uma pessoa que também admiro demais, não? E ela teve... Eu sempre digo, não, o que ele escreveu no começo para mim vale mais que o livro, não? Então é muito legal como ela analisa meu trabalho. Todas as coordenadas para adquirir o livro estão na minha página do Facebook, não? Não é do perfil, eu tenho um perfil meu, não, que eu coloco coisas familiares, coisas que eu gosto, não? Mas normalmente sempre coloco coisas relacionadas com o mundo do espetáculo, não faço política nem autoajuda. São duas coisas que eu não procuro não misturar.
E na página estão todas as indicações para adquirir o livro. Se interessar, aí você pode encontrar muitas orientações. E fica atento, porque sempre me convidam para dar alguma palestra, oficina, coisas. Sei lá, ficamos em contato. De onde você é, Raquel? De onde você é? De que cidade? Tá sem... Na verdade, eu sou mineira, mas eu estou em São Paulo. Você está aqui em São Paulo? Desde quando eu estudei, né, de medicina, eu vim para cá, para São Paulo, e fiquei em São Paulo direto, né? Ah, que bárbaro, que bárbaro. Então eu fico por aqui mesmo. É uma forma de ficar diferente agora do que eu era, né? E agora fazer algo a mais. Bom, eu não digo de oficina, essas coisas, porque agora eu sou, através de este meio maravilhoso que, de alguma maneira, essa pandemia nos trouxe, digamos, esse contato e a possibilidade de poder dialogar com colegas de diferentes lugares, de diferentes países, não? E espero que não se perca tudo isto, espero que esse contato continue e que nos aproveitemos no futuro de essa relação que adquirimos com a tecnologia, não? Ou seja, é uma oportunidade que nós tivemos para aprender, não? Sim, com certeza. Que não podemos perder essa chance de continuar aprendendo, de continuar nos comunicando e continuar sendo generosos, não? Porque sempre que alguém me convida, eu nunca digo não, porque eu acho que é importante essa comunicação, não? Sair do isolamento, não? Se comunicar com nós outros, ser generoso com o que sabemos, com o que temos. Tá bom? Obrigada. Raquel. Obrigada. Pessoal, eu vou terminar com duas perguntas aqui para Silmara e para o Reinaldo. Quais são os passos iniciais e quais são as dicas que vocês dão, não como receita nem como fórmula, porque cada grupo é um grupo, né? Sabe disso. Mas quais são os primeiros passos que vocês dariam como exemplo para um regente que gostaria de iniciar um trabalho cênico com coro infanto-juvenil, especialmente com esse coro? Vou falar, Puebla? O primeiro passo comprar um livro que aí você explica tintim por tintim. Olha, não é um livro de receitas, não é um livro de receitas. É um livro digamos, não sou um teórico da expressão cênica, porque eu acho que todos os diretores cênicos são criadores. E cada criador, o único que faz é somar, digamos, as coisas que ele leu, as coisas que ele assistiu, os professores que ele teve, e ele vai sistematizando, de acordo com seu caráter, com o que ele gosta, vai sistematizando uma forma de trabalhar. E o que eu fiz, colocar todos os exercícios que eu sistematizei na minha vida, coloquei nesse livro. Por quê? Porque eu sempre cobrei, digamos, de que quando eu busquei livros que falassem de expressão cênica para canto coral, eu não encontrei absolutamente nada na década de 80. Não? Então, ninguém escreve seu método de trabalho. Então, sempre cobrei de tudo isso. Como eu cobro também de Silmara, que ela tem que colocar tudo num livro, como ela trabalha, não? Porque isso depois se perde. Não? Aqui tem pessoas que dizem, sou seu fã, mas se amanhã eles querem saber como Silmara, qual é a metodologia dela, não sabem. Então, o primeiro que eu digo, não, é acreditar que todo mundo é capaz de se expressar. Só tem que encontrar a maneira, não? A maneira de encorajar, de que eles sintam de que são capazes de fazer. Se você consegue isso, você pode fazer tudo. Mas é importante isso, acreditar neles. Então, ser simples. Para mim, ser simples. Os exercícios não podem ser complexos. Tem que ser exercícios que todo mundo seja capaz de fazer. Um passo para frente, um passo para trás. Esse é o primeiro passo. Não? Então, movimentar o rosto, as mãos, que são as partes mais expressivas do nosso corpo. Começar por aí. Não? Ritmo,
e expressão das mãos e expressão do rosto. Por aí começa tudo. É o primeiro passo. Não? Se você consegue esse primeiro passo, o resto, não? Você ganha confiança, você aprende como professor, não? E, logicamente, um grande caminho se abre para você. Silmara. E eu acho, o que eu falo para vocês é que desafie também sempre os seus alunos. Vocês que têm que desafiá-los e a gente é o exemplo para eles. Não adianta a gente querer um coro expressivo e chegar, olha, gente, vamos fazer assim? Você tem que ser o exemplo para o seu coro, você tem que dar o ritmo que o Puebla está falando, é o ritmo da expressão. O regente tem que ser expressivo juntamente com o seu coro. Se o Puebla está trabalhando comigo, eu fico sentada na cadeira e deixo ele totalmente com o meu coro, eu não vou estar tendo uma parceria com o Puebla. Eu tenho que ter essa sintonia total. E eu tive e tenho um professor na vida maravilhoso, né? Que é o Reinaldo Puebla. Eu fiz já N cursos com ele. Não é que ele sempre foi o meu diretor cênico. Eu fui aluna do Puebla. Por muitos e muitos cursos que ele deu, eu sempre estava lá aprendendo. E tudo que eu aprendo com ele, todas as aulas tem a expressão cênica, tem a movimentação que eu aprendi com ele. Então, desafie seus alunos. O que não tem desafio, não tem transformação. Se você quer um coro diferente, então transforme o seu coro. Seja diferente e desafie seu aluno sempre. E obrigada, Puebla, porque eu aprendi tudo com você. Que lindo. Eu também. Pessoal, que gostoso ver essas imagens hoje dos coros em aglomeração musical. Que saudade que deu. Que trabalho lindo que vocês dois fizeram. E a parceria é importante, né? Até parceria de profissionais que muitas vezes a gente não tem com a gente, é interessante que a gente procure, né? Por exemplo, um fonoaudiólogo, muitas vezes é importante essa parceria também, né? E como que a gente cresce? E existe uma frase que eu sempre trago ela comigo para eu compartilhar com quem eu trabalho. Seja qual for o nosso trabalho, juntos, saudavelmente, nós somos mais fortes, né? Sem competição. E quando a gente sabe que tem um parceiro de uma outra área que está junto com a gente, que a gente não domina aquela área, quando a gente trabalha junto, há um crescimento. Isso é importante, porque eu digo sempre aos meus alunos, especialmente aos curumins, gosto muito de trabalhar de uma forma. Existem duas. Ou por excelência ou por concorrência. Qual que vocês querem diante de um festival de coro, diante de um encontro, diante de uma apresentação, de um concerto? Vocês querem trabalhar por concorrência, para dizer que é o melhor, ou por excelência? Então, eu já ouço eles dizendo, porque também nós trabalhamos essa questão com eles, né? Além de sermos regentes, nós somos psicólogos, muitas vezes nós somos os tios, as tias, os pais, as mães emprestados por um tempo, né? Com toda a licença dos pais, das mães e dos pais, a gente fica um tempo com os filhos dessas crianças, os pais com os filhos, né? Os pais das mães. Então, é uma responsabilidade muito grande para a gente. E quando a gente tem essa noção de responsabilidade, de presente, como você disse no início da sua conversa hoje, Silmara, que você ganhou de presente um coro, né? E tem a noção que foi um presente, uma responsabilidade, e que abre o seu coração para ter uma parceria, e que esse abrir o coração, você percebe que há um crescimento musical, um crescimento emocional, porque os alunos, eles começam também, quando eles estão mais juntos, começam a sentir vontade de estar sempre naquele grupo participando. Então, mais que músicas, começa a se transformar em uma família, né? Sim. Então, é muito gostoso e a gente é privilegiado por receber essa missão. Né? Com certeza. E agradecer mais uma vez o Puebla, a Silmara, por aceitar o convite de estar conosco, os colegas que estiveram, que estão ainda aqui,
conosco nessa conversa afinada, que é de 15 em 15 dias, só que nós fizemos juntos agora, porque a partir de semana que vem estamos trabalhando no Congresso Internacional de Canto Coral Infanto Juvenil, que a Silmara é uma das pessoas que vão participar de uma das mesas, né? Eu estou na comissão organizadora, junto com Maria José Chevitarese, com Ana Lúcia Gaborim, de Mato Grosso do Sul, e com Luiz Gustavo, do Lar Donato Flores, em São Paulo, Tatuí. Então, não percam esse congresso, vai ser bom demais. Estamos trabalhando todos os dias para ele, e com pessoas importantes, como tivemos hoje aqui, participando conosco do congresso. As inscrições estão abertas, é totalmente gratuito, tá bom? E hoje à noite nós queremos convidar, né, Silmara, para quem quiser participar de uma live com Henry Leck. O livro dele foi traduzido para o português e já está prontinho, já está mandando para quem já comprou o livro do Henry Leck, que é um livro muito bem organizado, e a gente está nessa live com ele hoje à noite. O Henry Leck aposentou, né? Não está mais viajando pelo mundo inteiro, trabalhando técnicas e dinâmicas de ensaio de coro infantil juvenil, mas ele vai estar hoje numa live falando sobre o livro que foi lançado em português dele. Um livro muito bom. Às 20 horas. Então, quem quiser participar, tá bom? E o Congresso Simuce está às portas aí. Daqui 2 semanas. Estejam presentes conosco. Reinaldo, Silmara, muito obrigado. Pessoal, obrigada, Paulo. Obrigado a você. Obrigado pela paciência. Jussara, obrigado por sua presença lá dos Estados Unidos aí com a gente. Muito obrigado. Ju, querida, obrigada a todos. Prazer. Lício, Ju, todo mundo, Cris, Obrigado, meus Paraguaçu. amigos. Puebla, obrigada, Beijo, meu querido. beijo, querida, sempre pela bom. Paulo, ter essa muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, querido. Ficamos Paulo, honrados. obrigada. E a Gente, todos, obrigada. Até mais tarde, né, Silmara? Oi? Até mais tarde. Até mais tarde, imperdível. Obrigado, Lício. Adeus, Obrigada, amigos. gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Lício. Tchau, Ju.